Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, em segurança, com saúde. E eu venho hoje trazer a correção da atividade de inglês que foi proposta no começo do mês de setembro, tá? Nesse mês nós estudamos a respeito da globalização do idioma, né, do inglês como língua franca e também do futuro do inglês, o que vai acontecer daqui para frente com esse idioma que é tão importante para nós, tá? Eu venho falar, então, a primeira questão aqui, vamos fazer a correção. A língua franca é. Então, o que é essa língua franca? A ideia da língua franca é aquele idioma que é mais falado pelo mundo todo e que garante aí a comunicação global, né? Hoje em dia, o inglês é considerado como língua franca, uma vez que se você fala esse idioma, você consegue viajar para os diversos países do mundo e ter uma comunicação efetiva com os diversos povos. São poucos os países que não têm o inglês como segundo idioma ensinado de forma eficaz nas escolas, como é feito, por exemplo, na Alemanha, na Dinamarca, nos países europeus como um todo. Então, hoje o inglês, apesar de não ser o idioma mais falado do mundo, é o terceiro apenas, né? Atrás aí do mandarim, que é o primeiro idioma mais falado do mundo, devido à grande população da China, e o espanhol, devido à quantidade de países latinos aí, né, na América do Sul, e que falam o espanhol como língua materna. O inglês está aí como língua franca, principalmente por falantes do segundo idioma, tá ok? Então, aí dentro das alternativas, a correta seria a letra B, a língua franca é a língua global, ou seja, falada como segundo idioma em diversos lugares do mundo. Na número 2, fala assim, pode-se dizer que a língua franca influencia em todos os aspectos abaixo, exceto, letra A, implicações políticas, implicações educacionais, implicações culturais ou implicações de saúde, né? No caso aqui, a única situação onde a língua franca de fato não influencia diretamente seria na área da saúde. Ainda assim, podemos dizer que a maioria dos artigos científicos hoje estão neste idioma, ou seja, há aí a importância do inglês, mas a influência direta não existe na área da saúde, tá ok? Número 3, pode-se dizer que o inglês, enquanto língua franca, é, letra A, uma língua sem dono, ou melhor, uma língua de todo o mundo, é uma língua desnecessária no mundo cultural e acadêmico. Letra C, uma língua que não influencia o cenário político no que diz respeito à globalização. E letra D, uma língua que, apesar de sua importância, não é aprendida no mundo todo para os diversos fins. Ou seja, pode-se dizer que uma língua franca é uma língua sem dono, ela pertence ao mundo todo, né? E isso também tem a ver com o que vai acontecer com esse idioma daqui para frente, né? Num futuro próximo. Ou seja, a língua franca, ela deixa de pertencer à Grande América, à antiga Inglaterra, e ela passa a pertencer ao mundo todo, sofrendo inclusive influências de um mundo todo, né? Então, a opção correta aí seria a letra A. Vamos para o número 4, então. De acordo com o texto Future of English, pode-se dizer que, letra A, o inglês será uma língua cada vez mais simples devido ao número cada vez mais crescente de falantes desse idioma. O inglês será uma língua cada vez mais complicada devido ao número de cada vez mais crescente de falantes desse idioma. Letra C, o inglês será uma língua cada vez mais fácil, pois há cada vez menos falantes desse idioma. Ou letra D, o inglês será uma língua cada vez mais difícil, pois há cada vez menos falante desse idioma. A ideia é de que a língua se simplifique cada vez mais quanto mais falante tiver na língua, porque cada um vai colocando as suas características
no idioma, né? Então, isso acaba simplificando. Quanto mais a língua se expande, quanto mais pessoas falando o idioma, mais simples ela tende a ficar. Ok? Número 5. Segundo o texto Future English, aproximadamente Pananã dos falantes de inglês não são nativos. 1/3, metade, 2/3. Essa informação não consta no texto. O teacher, esse texto ele apareceu para gente em inglês. Como eu encontro essa informação? Gente, quando eu tenho um texto em inglês e eu preciso encontrar uma informação no texto, eu vou me utilizar das palavras-chave. Elas são determinantes para que eu consiga encontrar a resposta correta, muito embora eu não tenha domínio total do idioma. Nesse caso aqui, se nós olharmos o texto, nós veremos que 2/3 dos falantes não são nativos, tá ok? E a gente encontra essa informação, só um minuto que eu estou abrindo aqui o texto, né? No segundo parágrafo, fala, interestingly, about 2/3 of English speakers are not first language speakers of English. Então, eu vou aí pelo 2/3, English speakers, são palavras-chave que vão me ajudar aí a encontrar a resposta correta, ok? Já na atividade de número 5, na questão de número 6, desculpa, a questão 5, resposta correta é a letra C, 2/3, ou seja, 2/3. Na número 6 está escrito, de acordo com a videoaula, o inglês é a língua mais falada do mundo, seguida pelo espanhol e pelo chinês? Ou o terceiro idioma mais falado do mundo, precedido pelo espanhol, que ocupa o segundo lugar, e pelo chinês, idioma mais falado do mundo? É a segunda língua mais falada do mundo, precedida pelo espanhol e seguida pelo chinês? Ou a segunda língua mais falada do mundo, precedida pelo chinês e seguida pelo espanhol? Essa é uma informação bem específica, né? E bem direta. Se eu assistir a videoaula, eu vou saber que o inglês é a terceira língua mais falada do mundo. Primeiro lugar é o mandarim, segundo lugar, o espanhol. Então, o inglês é a terceira língua mais falada do mundo, o que torna a letra B como a opção correta. Vamos dar, então, continuidade aí com a número 7. De acordo com o Sr. Osler, no texto Future English, o inglês perderá em breve o seu posto. Letra A. Para tradutores, não havendo mais a necessidade de uma língua franca para uma comunicação global. Para o espanhol, pela facilidade desse idioma. Para o esperanto, que foi criado justamente para ser a língua universal. Ou para máquinas de tecnologia avançada capazes de fazer com que nós compreendamos qualquer idioma do mundo como se fosse o nosso idioma nativo. Pela leitura do texto, também nós percebemos logo lá no comecinho desse texto que fala que em breve a língua franca não haverá mais a necessidade dela, pois serão utilizados os tradutores, né? Translator machine, isso aí é o que é dito lá no texto. Então, a alternativa correta é a letra A. Para o número 8, vamos lá. Segundo o texto Future English, o inglês se espalhou por ser mais fácil, mas complexo, difícil e complexo, expressivo e útil, e inexpressível, porém muito útil. Por cognição, gente, expressive, useful, são palavras-chave através de cognição, porque são muito parecidas com o português, elas aparecem no texto também lá no finalzinho. Então, o correto é a letra C. Número 9. No texto, o inglês como língua franca global da contemporaneidade, o trecho
O desenfreado processo de desterritorialização da língua inglesa quer dizer, letra A, que apenas falam inglês os países que a têm como língua nativa. Letra B, que vários outros países passaram a falar inglês, porém esse processo foi muito lento, extremamente lento. Letra C, que o processo de desterritorialização foi lento e contido. Ou letra D, que o inglês deixou de ser apenas a língua materna da Inglaterra e dos superpoderosos Estados Unidos para ser falado por um mundo todo e de forma rápida. Então, nós sabemos aí que a correta é a letra D, pois o inglês, de fato, se espalhou de uma maneira extremamente rápida e hoje é falado pelo mundo todo. Na número 10, pessoal, então, para podermos encerrar essa correção, estrangeirismos são, principalmente, vocábulos provenientes de outras línguas que se incorporam ao português, apresentando um uso frequente em nossa língua. Elas podem ser mantidas em seu idioma original ou ganhar forma aportuguesada. Pensando nisso, observe as orações abaixo. Em todas há um estrangeirismo, com exceção, aqui nesse caso, nós, por serem orações em língua portuguesa, o mais tranquilo para fazer essa questão seria através de pesquisa pelo próprio Google, que seria uma ferramenta aí super útil para esse tipo de questão, né? E onde eu percebo que delivery é entrega em inglês, então há aí um estrangeirismo. Drive-thru, dirija através, também um estrangeirismo. Stress, estresse, stress, tem aí o estrangeirismo também. Mudou não a palavra, mas a forma da ortografia. Já a palavra deletar ganhou uma versão própria em português. Então, hoje podemos dizer que, apesar dela derivar do to delete, ela não é considerada um estrangeirismo por fazer parte hoje do vocabulário do português. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aproveitado aí essa correção. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês para maiores informações. Fiquem à vontade para me contactar e tamo junto. E até a próxima.